E vamos começar o programa hoje dando continuidade a essa série de entrevistas para as mulheres, né? Estamos em maio, mês das mães, e hoje a gente vai falar sobre exercício físico. Eu estou recebendo hoje o Dr. Yuri Galeno, endocrinologista e médico do esporte, e a gente vai falar sobre essa relação, exercício na vida da mulher. É importante, Dr. Yuri? Tudo bem? Bom? Bom dia. Bom dia. É fundamental. Exercício é algo fundamental na vida não só das mulheres, mas de todas as pessoas. Mas também, como tudo na vida, o excesso pode ser prejudicial. Quando a gente fala em mulher, principalmente as mães, né, tem uma rotina corrida, preocupação com o filho, com o esposo, com a casa, com o trabalho. Isso aí interfere, né? Tem as oscilações hormonais que são características da mulher. Como é que o exercício entra aí para ajudar a regular tudo isso? Isso. O exercício, ele é uma forma de prazer. Eu digo para as minhas pacientes que é uma válvula de escape do bem, porque você, além de diminuir uma série de comorbidades, como diabetes, pressão alta, obesidade, cânceres, então o exercício ele tem esse potencial, ele ainda é uma fonte de prazer e ainda deixa você mais magro. Então Toda mulher quer isso, né? Então é uma ótima ferramenta em diversos aspectos. Só que, como eu falei antes, como tudo na vida, o excesso pode ser prejudicial. É lógico que é uma minoria das pacientes que vai ter esse quadro que é conhecido como síndrome da mulher atleta ou síndrome do overtraining, do inglês, como uma tradução como treinou além da conta. Então isso não é uma coisa comum da gente ver nos consultórios, mas é possível de acontecer. Então, quando vai acontecer um quadro desses de overtraining, de síndrome da mulher atleta? Quando o percentual de gordura cai a um ponto crítico, algo em torno de 12, 14% nas mulheres, você já pode ter esse tipo de quadro, esse tipo de síndrome. E o que é que está por trás em termos hormonais desse tipo de síndrome? Vamos fazer uma explicação bem leiga, assim, bem simples. O cérebro ele tem uma série de mensagens que ele recebe do nosso corpo que sinalizam, por exemplo, os níveis de energia, os níveis de gordura corporal. Então, se o cérebro detecta que há uma queda até um ponto crítico desses níveis de energia e de gordura, ele vai começar a interromper funções que não são extremamente necessárias para a manutenção da vida. Então, a reprodução é uma delas. Eu não preciso necessariamente da reprodução para me manter vivo. Eu preciso para perpetuar a espécie. Então, primeiro eu tenho que me manter vivo. Então, o cérebro bloqueia a reprodução porque, falando leigamente, ele vai dizer assim, você não tem energia nem para ficar vivo. Imagine para gerar outra vida. Então, automaticamente o ciclo menstrual é bloqueado e a mulher tem sua capacidade reprodutiva cortada momentaneamente. Bloqueia completamente, dependendo do nível de queda energética que você tem nas suas reservas. Aí você mencionou a questão do estresse, brigou com o marido, está com problema financeiro, foi demitida, está estressada com o filho na escola. Então, todos esses fatores, eles vão contribuir para bloquear ainda mais esse eixo reprodutivo da mulher. Ela já está ali no fio da navalha, já está no limite e quando vem um fator estressor como esse, para agravar a situação, aí o quadro da síndrome da mulher atleta pode ser desencadeado, né? Outro fator importante é a chamada restrição proteico-calórica. Quando a mulher já está no fio da navalha, como a gente falou, e faz uma dieta da moda, uma dieta low carb, que não falando mal da low carb, que é uma dieta excelente, mas faz que seja bem orientada, né? Então faz uma dieta da cabeça dela e incorre numa queda do aporte energético. Então você vai ter um agravamento de uma situação que já era limítrofe. Então essa mulher também pode ter uma síndrome da mulher atleta. Quando acontece isso, sem hormônios femininos, você vai entrar em menopausa, entre aspas, com 20 anos de idade. Porque você não vai ter hormônio feminino, você simula uma espécie de menopausa temporária, transitória, enfim. Isso pode prejudicar lá na frente? Pode prejudicar. Por quê? Até os 30 anos de idade, a mulher, não só a mulher como o homem, eles fazem o que a gente chama de poupança de massa óssea. Você está fazendo uma reserva de massa óssea que você vai levar para o resto da sua vida. Porque eu brinco com os pacientes que eu digo que depois dos 30 a gente vira o cabo da boa esperança, né? É tudo ladeira abaixo. Ai, meu Deus, já vi. Então tudo começa a
as funções orgânicas começam um quadro de degeneração gradual, né? Aí eu digo, todo mundo está ladeira abaixo. Alguns estão com o freio de mão puxado e outros estão pisando no acelerador. Então, se você faz uma boa poupança de massa óssea, se você tem uma boa reserva óssea, lá na frente você vai se beneficiar disso, diminuindo o risco de osteopenia ou osteoporose, né? Então, se a mulher entra num quadro desse na juventude, ela está perdendo de fazer a poupança de massa óssea, porque a gente sabe que o hormônio feminino é fundamental, não só para a mulher, como também para o homem, para a saúde óssea. E o terceiro componente, que é uma tríade, são as chamadas alterações do hábito alimentar. Quando você se exercita, o exercício ele causa pequenas lesões. Essas lesões elas são esperadas e são desejadas, porque ao me recuperar dessas pequenas lesões, meu corpo se torna mais forte e se torna mais apto a aguentar uma próxima sessão de treino. E essas adaptações que o corpo promove, elas fazem com que a sua pressão diminua, seus níveis de glicose diminua, com que seu colesterol diminua, o seu risco de diabetes diminui, o seu risco de doença cardiovascular, o seu risco de se tornar obeso, ou seja, essas adaptações são super benéficas, super desejáveis. Até o risco de câncer diminui com a atividade física. E ele, de um modo geral, é muito bom. Então, para que você aguente essas pequenas lesões, o corpo lança mão de um analgésico endógeno, chamado de endorfina, né? Que é como se fosse uma morfina endógena. Então, esse analgésico ele tem um efeito colateral que é tirar a sua fome. Então, as atletas experimentam alterações do tipo bulimia, anorexia, anorexia nervosa, comer, né? Não consegue se alimentar por causa dessa mudança hormonal, que é uma mudança natural que ocorre para você conseguir sustentar aquele nível de atividade, né? A endorfina não é o único hormônio que muda. Por exemplo, alguém até perguntou aí que você falou, os níveis de cortisol aumentam também. Isso, vamos né? logo para as perguntas, né? Que o doutor Yuri já está Vamos lá. respondendo todas. A prática da corrida muda, provoca alterações hormonais no organismo? Provoca Quem fez alterações. essa pergunta aqui foi a Cíntia Rocha. Para que eu consiga correr, o meu cérebro lança uma mensagem para o meu coração para ele bater mais rápido e lança uma mensagem para uma glândula chamada de suprarrenal, que vai liberar um hormônio chamado de cortisol, que tem uma série de funções benéficas no momento da corrida. Por quê? Porque ele vai aumentar a glicose, meu músculo precisa de glicose para correr, precisa de energia. Ele vai promover uma ação melhor de outro hormônio chamado de adrenalina, que é um hormônio que acelera o coração. Ele vai tirar a gordura dos estoques e jogar no sangue para servir de queima de energia também. Então, no momento da corrida, o cortisol é necessário, é bom que ele exista, o problema é o excesso. Se você corre demais, não dá descanso, emenda um treino com o outro, não se alimenta direito, você vai entrar no chamado overtraining. Aí você vai ter muito cortisol, que é um hormônio catabólico, ele quebra você, ele destrói seu corpo para que você tenha condições de correr naquele momento, em detrimento dos hormônios anabólicos. Então, esse desequilíbrio é ruim para o organismo. Mas acredito que o desafio maior, tem uma pergunta aqui, por isso que eu estou falando isso, são pessoas sedentárias, mulheres Isso. aí que estão assistindo o programa com excesso de peso, com estresse, né, sem conseguir ter estímulo, que é exatamente a pergunta da Luana aqui. Pessoas com sobrepeso como eu não têm estímulo para treinar. E muitas vezes é problema hormonal ou não. De que forma um endocrinologista pode me ajudar nesse caso? Pois é. A gordura, você paga um preço por ela. Quanto mais você engorda, mais ela altera o funcionamento do seu organismo. É como se eu fosse falar de forma leiga, se ela quisesse tudo para ela. Então, ela não deixa ninguém ter energia, ela só quer para ela. Então, quanto mais ela aumenta, mais ela tem poder de influenciar nas decisões do seu organismo, no metabolismo. Ela produz uma série de substâncias que vão tirar a disposição da sua ouvinte, da nossa paciente aí. Ela vai alterar a taxa metabólica, vai alterar a glicose, vai subir ainda mais o colesterol, vai fazer com que a pressão arterial mude, aumenta o risco de câncer, a obesidade aumenta o risco de câncer. Então, provavelmente, ela deve ter alguma alteração hormonal, sim, mas nem todas as alterações hormonais provocadas pela obesidade são detectadas em exames simples. Esse é um ponto. O segundo ponto, existem outras que são detectadas e que ela pode estar sofrendo e que podem ser revertidas e tratadas. Por exemplo, a insulina. Quanto mais você engorda, mais você aumenta a quantidade de insulina. E quanto mais insulina,
entre aspas, mais preguiçoso você fica, porque a insulina é um hormônio anabolizante e não deixa você mobilizar a energia durante o exercício. Existe muito preconceito com medicamento contra a obesidade, mas algumas pessoas vão precisar de um uso crônico, porque a obesidade, ela via de regra, é uma herança poligênica. Ela é fruto de uma série de genes que você herda que se manifestam por causa do contexto ambiental. Quem é que se comporta de forma semelhante? Pressão, diabetes, se comporta de forma semelhante. E todo mundo toma, meu remedinho da pressão. É até coisa de estimação, né? Já é quase alguém da família. Então, não tem preconceito para usar o remédio da pressão, mas é a mesma herança poligênica que se manifesta por causa dos maus hábitos. Infelizmente, a obesidade segue esse mesmo padrão. Então, se você não tiver uma intervenção para toda a vida, e entenda a intervenção, eu não estou falando de remédio, você fazer uma dieta com exercício é uma intervenção, você tirar um estímulo estressor é uma intervenção, você sair de um plantão noturno que muda seu perfil hormonal e favorece você engordar é uma intervenção, você resolver aspectos psicológicos da sua vida que fazem você comer sem necessidade é uma intervenção, você parar de beber demais, a bebida é um fator que causa obesidade, a bebida alcoólica aumenta demais a mortalidade da bebida em excesso, é uma intervenção. Então você tem que fazer a intervenção ao longo da vida. Qual vai ser? Aí vai depender do seu tipo, exatamente, de obesidade e da avaliação que o profissional de saúde fizer. Certo. Doutor Yuri, infelizmente nosso tempo terminou. Para quem mandou as perguntas, eu não fiz as outras porque no bate-papo o senhor já terminou respondendo. Eu quero lhe agradecer. Obrigado, essa entrevista Luciana. tão esclarecedora aqui para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, estou à disposição. Volte sempre. Valeu. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Não saia daí que já, 2 minutinhos, tem mais Viver Bem para você.